Olá a todos os visitantes do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio. Estamos aqui para mais um Isa Notícias. Uns Isa Notícias atrás, até o que foi gravado semana passada e tal. Né? A gente analisou, né, o hino da campanha da Fraternidade 2024. E uma hora ali a gente é surpreendido com esse termo, né? Amizade social, que é justamente o tema da campanha da Fraternidade. E, claro, né, investigar, né, o que querem dizer com isso e tal. É um conceito que me soou estranho. Né? Fui no site da CNBB, e daí estava lá, né, como um dos artigos em destaque, um artigo justamente chamado Amizade Social. Né, foi escrito no dia 15/12, né, pelo arcebispo de Santa Maria, Dom Leomar Antônio Brustolin. Né? E aí ele faz um artigo até breve sobre a amizade social. E aí eu li o artigo, né, reli o artigo, aí começou a dar uma coceira, eu assim, puxa vida. Né? Como é que... É aquela coisa, né? Não dá pra desver, né? Esse é o problema, né? Não dá pra desver, né? As ideias começam a brotar assim, né? Tal. Cheguei, não, o que eu vou fazer com isso? Eu falei, né? Então, eu botei lá no blog do Instituto Santo Atanásio, na minha coluna, até fazia tempo que eu não escrevia nada, eu cheguei assim, não, então vamos em comunhão com a igreja, né, tratar do tema amizade social, né, então o arcebispo, ele deu, né, o start, né, fez aí as suas reflexões sobre a amizade social, eu vou usar a reflexão dele e fazer a minha reflexão em cima, né, da reflexão dele, né, então é basicamente isso que nós vamos ver, né. Quem quiser ler ele, né, vai estar lá na minha coluna na plataforma de membros do Instituto Santo Atanásio, né? membros.institutosantoatanasio.org/blog, certo? Disclaimer aqui, tá? Disclaimer. Meu objetivo aqui não é fazer essas minhas reflexões com espírito de contenda, como eles gostam de dizer, né? Fazer discurso de ódio, etc. Essas coisas aí. Não é o objetivo. Meu objetivo é justamente fazer uma reflexão. Eu não vou acusar o Dom Leomar de nada. Até porque o que eu conheço dele? Esse artigo que eu li. Né? Tem algumas coisas que eu achei estranhas, etc. Né? Mas aqui eu não estou querendo esculachar com ele, acusar ele de ser isso, aquilo outro. Tá? Então, não imputem más intenções da minha parte. Só vou tirar novamente da reflexão que ele fez do texto base da campanha da Fraternidade, que eu ainda não tive tempo de ler, mas eu irei ler, porque tem palestras para fazer aqui no Instituto Santo Atanásio. Mas dessas reflexões dele, né, eu cheguei a fazer uns contrapontos, às vezes até uns complementos. Tal. Vamos lá. No bom espírito de diálogo, no sentido correto da palavra diálogo. É isso. Então vamos dialogar com Dom Leomar. Amizade social, diz ele. Então, na quarta-feira de cinzas de 2024 foi lançada em todo o Brasil a campanha da Fraternidade sobre a amizade social, cujo lema é Vós sois todos irmãos. Seu objetivo é despertar para a beleza da fraternidade humana, promovendo e fortalecendo os vínculos da amizade social, para que Jesus Cristo a paz seja realidade em todos. Bom, então, vou comentar aqui. Né? Comento. Concorda-se que é em Jesus Cristo que a paz é realizada entre todos. Mas isso não se dá pela beleza da fraternidade humana. Fraternidade é esta carcomida pelo pecado. Mas sim pela conversão à fé católica. Porque nesta ocorre a regeneração operada pela graça santificante. É isso que Nosso Senhor está querendo dizer quando ele diz assim, não, você vai querer colocar vinho velhos em odres novos, você vai querer usar, né, ou costurar trapo velho, né, em roupa nova, não vai dar certo. Por quê? Porque não vai dar certo. Por quê? Estamos falando de duas realidades diferentes. Uma é a vida da graça e outra é a vida da humanidade decaída, que está longe da graça. Então, na primeira, falar de fraternidade é uma coisa muito frágil, porque o máximo que eles têm é o amor humano. Agora, na nossa aqui, né, nós temos a graça operando. A graça purifica e nos eleva
né, a natureza divina. Então, realmente, o amor que nos une aqui, uma fraternidade verdadeira, porque somos filhos adotivos de Deus, verdade verdadeira mesmo, é a caridade. Bom, aí retornemos ao bispo, ao arcebispo. Entre seus propósitos, né, ou seja, da campanha da fraternidade de 2024, está a missão de compreender como a mentalidade de divisão está afetando o conjunto da vida, inclusive a dimensão religiosa, e identificar as principais causas da atual mentalidade de oposição e conflito, que gera a incapacidade de ver nas outras pessoas um irmão e irmã. Pretende-se também conscientizar sobre as necessidades de superar as divisões e polarizações, construindo a unidade em meio à pluralidade. Então, assim, até quem tá habituado a ler aí o texto assim, de uma certa corrente ideológica, né, ele emendou um chavãozinho atrás do outro. Assim, né? Mas vamos lá, né? Não é porque é chavão que significa que não tem importância o que ele falou, né? Mas vamos lá. Como dito no Isa Notícias anterior, naquele que a gente analisou o hino da campanha da Fraternidade de 2024, né? Só é possível unidade em meio à pluralidade na fé católica. Detalhe que a campanha da Fraternidade escamoteia. A campanha da Fraternidade ela nem nega isso e nem afirma, mas deixa subentendido que não. Porque o foco deles é, como o parágrafo anterior ali que a gente comentou, né? Eles usam o termo fraternidade humana, não fraternidade cristã. Né? Aí fica essa ambiguidade e tal, mas é uma ambiguidade que tende por quê? Pro naturalismo. Não para a fé católica, esse é o problema. Ademais, é caridade refutar a mentira com a verdade. E no campo doutrinal, a heresia com essa doutrina. Então você veja lá, quando você vai lá e vê, por exemplo, um escândalo, né? Por exemplo, o Papa Francisco, infelizmente, de vez em quando nos brinda com os escândalos. Você ir lá e criticar o Papa, você está dividindo a igreja. Amigo, qual é a régua? A régua é a pessoa do Papa, que o Papa diz? Não, a régua é a doutrina, né? Que a Igreja Católica chama de depósito da fé. Então Deus nos entregou um depósito para a igreja custodiar. Quando as autoridades, ou mesmo as pessoas que deveriam pegar esse depósito da fé e agir de acordo com esse depósito da fé, falham, e você chama a atenção para isso, você não está dividindo, você está chamando a pessoa para, venha para o depósito da fé. Isso não é dividir. O que causa divisão é... até vou falar isso. Então, você veja, você criticar as pessoas quando elas estão no erro não é dividir. Esse é o ponto. Muito pelo contrário, é caridade. Claro, você às vezes pode criticar no tom errado, né? Você exagera na hora da crítica. Né? Tem toda uma arte aí de criticar, etc. Né? Até recomendo o São Francisco de Sales, ele ensina bem como fazer isso. Mas assim, Porque qual que é o problema? Quando você está diante de um escândalo e você se cala, você fica por omissão. Esse é o problema. Mas também não é para esculachar o cara, né? Depende do caso, né? Sempre tem a questão da prudência envolvida nisso. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque é muito comum nos debates hoje, né? Então, por exemplo, vamos uma coisa muito simples. A gente foi lá e publicou, quando a análise, a gente botou lá no nosso Facebook, né, o link do hino da campanha da Fraternidade 2024. Lá que a gente fez aí a análise, né, do hino da campanha da Fraternidade 2024. Aí uma pessoa foi lá e acusou a gente de estar causando confusão e divisão na igreja com esse tipo de conteúdo. Eu disse, não, o que está causando divisão na igreja, né, e confusão é a má letra do hino da campanha da Fraternidade. Eu só estou dizendo assim, tem problema aqui, eu sou mensageiro, tem problema aqui. O que causa a divisão, né, e a confusão, né, é o erro e a mentira. O erro causa confusão e a mentira causa divisão. E você chegar e falar, isso aqui é mentira, isso aqui está errado, não é divisão, é caridade. Por quê? Porque eu estou usando a mentira para dizer, não, isso aqui é mentira, a verdade é essa. Isso é uma obra de caridade, poxa. O problema é que a gente está dentro de um sentimentalismo, né? Então se a pessoa se sente ofendida, não porque você ofendeu ela, mas se ela se sente ofendida, ela acha que você ofendeu ela, e aí então você está dividindo, você é obrigado. O pessoal está com muito probleminha psicológico. Novamente, isso aqui não tem nada a ver com
com o bispo em questão. Tá? Bom, então, isso não é gerar divisão, polarização ou extremismo. Mas é um convite a sair da soberba do erro para ir à humildade da verdade. Porque quando você erra e se obstina no erro, isso é soberba. Agora, quando você erra, é corrigido e tipo, pô, obrigado. Ou, às vezes, você chega assim, cara, não sei, vou pensar sobre o assunto. Você está sendo humilde. Por quê? Porque o que você quer? Você quer a verdade. Você não quer a sua. Não, qual a opinião é minha, ela é verdadeira. Oh, mas onde é que você tirou isso, poxa? Agora, a questão filosófica. A verdade é una. A mentira é dispersa. Porque a verdade diz o que a coisa é. A verdade busca a definição da coisa, o que a coisa é. Enquanto a mentira tem incontáveis maneiras de dizer o que essa mesma coisa não é. Então só tem uma verdade. Isso aqui é um celular. O que eu estou segurando aqui na minha mão é um celular. Essa é a verdade. E tem várias mentiras. O cara pode dizer, não, é um cachorro, é um leão, é um gato, é uma cadeira, é um... Sabe? Tem incontáveis maneiras de dizer uma mentira sobre esse celular, mas só tem uma verdade. Este é o celular. Por isso que a mentira divide e a verdade unifica, poxa. Porque não é verdade que as coisas vão fazendo coerência. Né? Que vai se ligando realmente, fazendo já que estamos falando de uma amizade social, dos laços humanos, o laço humano só é possível, tanto na vida natural quanto na vida sobrenatural, com a verdade. Se você não tem amor à verdade, esse laço humano vai ser frágil. Não tem. É assim. Feito esta distinção, é necessário concordar que a mentalidade proveniente de um espírito de contenda é maléfica, como diz Santiago. Onde houver ciúme e contenda, ali há também perturbação e toda espécie de vícios. E não sem razão o ciúme antecede a contenda, porque todo ciúme implica alguma paixão de posse imoderada, de modo que não devemos usar a verdade para causar brigas e polêmicas tolas, pois nesse caso estou usando a verdade para minha causa. Senão que devemos ser servos da verdade. Usar da verdade para promover a mesma verdade. Certo? Portanto, a politização da fé, muito comum em tempos de campanha da fraternidade, gerará ciúmes e contendas, e por isso a má divisão, pois neste caso a fé estará a serviço da política, e não a política a serviço da fé. Novamente, o que isso tem a ver com o que o arcebispo falou? Nada. O arcebispo nem foi tão político aqui nesse artigo. Mas a gente percebe que existe uma coisa demoníaca chamada teologia da libertação, tudo bando de socialista, né, que politiza, né, esse tempo de quaresma na Igreja Católica, né, para fazer ativismo político. Isso causa divisão, porque está usando a fé, ou seja, a verdade, para ser instrumentalizada para a ideologia deles, quando na verdade a política serve para servir a fé. Segundo a doutrina da realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo, que infelizmente está esquecida entre nós. Bom, vai continuar o bispo. O texto base destaca os sinais de predisposição à fraternidade e amizade social, e afirma que a fraternidade inscrita em nossa natureza humana, a partir da comum filiação divina, muito feliz ele ter colocado isso, da comum filiação divina, impele-nos constantemente, apesar dos desequilíbrios causados pelo pecado original, a viver a amizade social querida por Deus. Eu fico muito feliz do bispo ter escrito isso, porque assim, às vezes eu lendo esses textos humanísticos aí, de campanha da fraternidade e tal, assim, dá a impressão que não existe pecado original. É como se tivesse um pressuposto russoniano, né? O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Né? Então se você se libertar das amarras, da elite malvadona, então você vai conseguir exercer... Não, peraí, o mal tá dentro, tá no coração humano fragilizado pelo pecado original. Né? Muito bom o arcebispo ter lembrado isso. Né? Bom, meu comentário sobre isso. Né? Tem um detalhe aqui que reside todo um cavalo de batalha do modernismo contra a fé católica. Né? Então, os católicos irão dizer que a filiação divina se dá pelo sacramento do batismo e pela conservação da fé após ele.
né? Então, quando a gente peca a gente é batizado, pecamos gravemente, o que acontece? O caráter batismal permanece, porém a gente perde a graça santificante. Esse é o problema. O caráter batismal não sai, mas a gente perde a graça, o estado de graça, né? A gente perde o estado de graça. E a gente só recupera, né, pelo sacramento da confissão quando é pecado grave, certo? Então isso aí seria tipo o filho pródigo que vai farrear lá, né? Ele vai lá pro banho de folia quando ele tá na casa do pai, né? Lá seguro, protegido e tal. E ele diz, pai, dá a parte da herança que me cabe, como se coubesse alguma herança, né? E o pai é tão bom ainda que, tipo... como se o filho tivesse algum direito. Não, o pai é tão bom, tá, toma aqui, filho. Vai. E aí ele vai lá pro banho de folia, lá com a Ivete Sangalo, com a... Qual é? Nani? Baby, pra Baby do Brasil, lá, esperar o arrebatamento, né? Então, ele vai pra lá pra farra, etc. Aí até que ele se arrepende, volta pra... Esse filho saindo fora da casa paterna, né, é a boa representação disso que acontece. Ou seja, ele continua sendo filho do pai. Ele continua, a filiação permanece. Ou seja, o caráter batismal permanece. Porém, atualmente, ele está desprezando o pai. Ele está longe do pai. E enquanto ele não se arrepender e voltar, que é o que acontece com o filho pródigo, né, ele vai estar distanciado do pai. Odiando o pai. Esse é o ponto. Esse é o mau ódio, né? Vai estar odiando o pai. Longe do pai. Só que qual que é o problema? O problema é o seguinte. Para os modernistas, eles já vão achar que todo mundo, de alguma maneira, nasce filho de Deus. Ou com alguma semente divina e tal, coisas desse tipo. Eles têm essa má interpretação. Eles já nascem com a vida sobrenatural. Não, a gente adquire a vida sobrenatural no batismo quando a gente recebe a graça santificante. Essa é a doutrina católica. Os modernistas eles querem ampliar isso. Não, o batismo é... Ele só confirma, só deixa mais forte. Não é isso. Não é isso. Bom, mas enfim, né, feitas essas considerações sobre como que tem que tomar cuidado que a maneira que a doutrina católica explica a filiação divina e a maneira que os modernistas explicam a filiação divina são diferentes. Qual que é o do arcebispo aqui? Não sei qual que é do arcebispo, só estou falando isso. Né? Porém, o que eu chamo a atenção é o seguinte também. Mais catolicamente seria dizer que a graça nos impele... Não, veja, ele diz que... voltando aqui, né? Que ele nos impele constantemente, né, para a fraternidade. Né? Só que o que eu digo é o seguinte, mais catolicamente seria dizer que a graça nos impele, ou seja, essa filiação divina, né, ou seja, a gente está pressupondo a graça aqui no caso, nos impele a caridade, que pode subsistir, que é amor sobrenatural. Né? Então, mais catolicamente seria dizer que a graça nos impele a caridade, que é amor sobrenatural. Vem de Deus esse. O ser humano, por sua própria força, não consegue fazer obras de caridade. E não a amizade social. Não é a amizade social, é a caridade, não é a amizade social. Por quê? Porque a amizade social, né, ela se fia apenas no amor humano, que não é meritório fora da vida sobrenatural. Esse é o problema. Ou seja, você tem, sei lá, uma família que não é batizada. Os caras são pagãos. Certo? O marido, dentro das suas possibilidades, ama a esposa ama o marido. Os dois amam os filhos. O que é isso? É amor de caridade? Não, é amor humano. Podemos dizer que há uma certa amizade social ali entre eles. Eles também são amigos de outros casais, etc. Então tem uma certa amizade social ali em volta dele. Mas não é meritório isso. Não é meritório. Esse é o problema. Para nós católicos, a vida é sobrenatural, que é o que importa. Né? Então parece que a amizade social, né? O problema de você enfocar na amizade social, deixando de lado a caridade, qual que é o problema disso? A amizade social eclipsa a caridade. Ainda que não seja a intenção, tá? Mas é isso. Você fica amizade social, amizade social, amizade social. Eu fico lendo essas coisas e fico pensando assim, né? E cadê a caridade aqui, né? Porque toda amizade envolve uma relação de amor. O amor mais sublime que tem é a caridade. E esse detalhe vocês não estão falando, que é mais importante. Bom, vai continuar o bispo. Outro dado a ser considerado é a solidariedade que caracteriza o povo brasileiro,
e que se manifesta de forma gratuita e voluntária nas grandes tragédias, sejam elas naturais ou criminosas. Quando as comunidades se mobilizam, organizam-se e colocam em comum bens e serviços necessários para o socorro das vítimas, realizando, mesmo que temporariamente, a fraternidade e a amizade social querida por Deus em todo tempo e lugar. Comento. Deus quer que todos se convertam. Aqueles que fazem boas obras sem estar em estado de graça já receberam a sua recompensa. Isso é nosso Senhor que ensina. Ou seja, estão em paz com a fraternidade humana. Podem se considerar um bom cidadão. Outra sorte é quem faz obra em estado de graça. Porque, agindo por caridade, está em concórdia com Deus. E, mesmo fazendo bem aqui, não faz questão da recompensa daqui, senão que quer a recompensa no céu. Porque o que o moveu não foi primeiramente o bem comum social, mas a caridade da religião, com R maiúsculo aqui, ou seja, católica, né, que ilumina o social. Então, uma coisa é a seguinte, poxa, teve um acidente lá em Brumadinho, precisa de ajuda, aí eu vou lá e faço um pix para ajudar Brumadinho. Pô, fiz uma ação boa? Fiz uma ação boa. Mas uma coisa é o seguinte, eu fiz uma ação boa por comoção social, por exemplo, né? Para exercer a boa cidadania. E outra coisa é o seguinte, se eu ajudar Brumadinho, Deus vai ficar feliz comigo. Veja, é a mesma ação, mas por motivações diferentes. E a motivação divina sempre ilumina e santifica a que está abaixo dela. Então, o problema não é eu ajudar socialmente uma obra ou uma coisa. O problema é eu colocar em primeiro lugar essa ajuda. Não, em primeiro lugar é Deus, e porque eu amo a Deus, eu vou ajudar o próximo. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, o primeiro vem o amor a Deus. Essa é a ordem de quem quer desenvolver uma vida sobrenatural, estando na graça, né? E, novamente, por causa dessa ênfase humanista na campanha da fraternidade, isso acaba ficando eclipsado. Continuo. Na vida espiritual, uma mesma ação pode ter valores infinitamente distantes por conta da intenção que a move. Era isso que a campanha da Fraternidade 2024 deveria estar ensinando. Mas, embora até cheguem a falar de conversão, o modo de abordagem faz com que o social eclipse a realidade espiritual. A figura da figueira seca é uma boa representação disso, porque a ação pode até ser socialmente boa, mas ao mesmo tempo ser nula de mérito sobrenatural. Voltemos, arcebispo agora falando. Também é mencionada a sadia e complementar pluralidade existente entre todos os seres humanos nas suas mais diversas expressões, dom da multiforme fecundidade do Criador para promover a integração e o crescimento da família humana, a partir da valorização de nossas diferenças. Comento. Não necessariamente a diversidade de expressões é elogiável. Podem haver expressões que sejam disfuncionais, as quais não são fecundas. A diversidade de expressões só é boa se, e somente se, o fim converge efetivamente para a beatitude eterna. Ademais, tanto a diversidade de expressões não é elogiável em si, que Nosso Senhor nos deu a parábola do joio e do trigo, mostrando que há expressões que o inimigo planta. Analogamente, podemos dizer de nossas diferenças. O arcebispo também elogiou essas nossas diferenças. Essas só são benéficas ao crescimento da família humana. Não deveria ser dito família cristã, pois o humano está naturalmente separado do divino. Ele só se une ao divino pelo batismo, como a gente já falou. Mas, enfim, usemos a linguagem. Quando é que isso é possível? Se os talentos, esses de fatos diversos, trabalharem em favor da verdade. Porém, na parábola dos talentos, o Senhor repreendeu o servo mau. E esta parábola não se dissocia da parábola do semeador, que nos ensina que as sementes só geram frutos se cair em solo fértil. De fato, as que os pássaros comeram
que foi a tentação do demônio que funcionou. As que caíram nas pedras, quando se trai a fé por causa das adversidades. E as que caíram nos espinhos, quando a fé é negada em favor do mundo, o que lembra um pouco a campanha da fraternidade, inclusive, não geraram fecundidade. Mas o texto também alerta... deixa eu ver. Deixa eu ver. Volta agora ao arcebispo. Mas o texto também alerta, ou seja, o texto base da campanha da fraternidade de 2024, sobre os riscos de nosso tempo, como o uso e a exploração do outro, a indiferença generalizada, os julgamentos precipitados, a rejeição gratuita, o ódio desmedido, o combate a pessoas e não ideias ou propostas, a morte sem sentido, como aquela das crianças nas creches e escolas atacadas por jovens e adultos armados. Tudo isso nos leva a crer que o mal de que padece a nossa sociedade... Qual que é o mal que padece a nossa sociedade? É o da... Anotem aí. Alterofobia. Alterofobia. Alterfobia. Certo? Ou seja, medo, rejeição, aversão a tudo aquilo que é outro, que não sou eu mesmo. Então não chama de egoísmo, mas enfim. Vivemos fisicamente próximos, mas absolutamente distantes. Certo? Comento. Confesso que desconhecia esse paradigma da alterofobia. Me parece uma maneira alternativa e mais sofisticada de dizer que aqueles que praticam mais ações são vítimas da sociedade. Não sei se é a intenção do bispo, novamente. Não estou aqui para esculachar com ele nem nada. Não estou acusando ele de nada. Mas é um termo que me soa estranho. Né? E eu vejo um paralelo de usar esse termo. Né? As pessoas vão lá... Né? Pô, os caras entram armados e matam criança na creche. Eles sofrem de alterofobia. Assim... Pô, parece, né? Não, eles são vítimas da sociedade, né? Parece que é uma adaptação aí dessa inversão dialética do marxismo aí. Mas enfim, né? Vamos lá, segue. Isso é estranho à antropologia cristã. Né? Ora, sabemos que o ser humano, embora receba condicionamentos do meio ao qual está inserido, o que a teologia chama de mundo, pratica a má ação mediante o uso do seu livre-arbítrio, pela sua vontade desordenada que consentiu na iniquidade. O ser humano tem, em sua alma, a inteligência para aprender a distinguir o bem do mal, e tem o livre-arbítrio para fazer ações benéficas ou maléficas à sua natureza ou à sociedade circundante. E tanto não é vítima de uma alterofobia, quanto seja responsável de delito. E o que serve para o perpetrador do mal serve para qualquer outro. Se não se converter e crer no Evangelho, ou seja, né, se não se converter à doutrina católica praticando ações em coerência com os santos ensinamentos, irá para a Geena. Né? Então assim, ele não vai conseguir escapar do julgamento de Deus e não, eu sofria de alterofobia aqui. Não vai dar. Né? Você consentiu, então. Se você sofre de alterofobia, você consentiu com a alterofobia. Tem um elemento de responsabilidade aí. E é isso que soa estranho. Faltou um elemento, né? Parece que ele é vítima de uma doença, de uma fobia que faz com que ele seja mal. Não, peraí. Né? E eu tanto não acho que o... Eu acho que... Aqui eu estou conjecturando, né? Mas eu acho que o arcebispo aqui ele teve a intenção de... Porque o arcebispo ele tem a noção da realidade do pecado original, né? Ele sabe disso. Então eu só acho que ele está usando uma linguagem acadêmica, ele está tentando usar uma linguagem mais acadêmica, mais dentro do que o pessoal anda discutindo aí nas suas rodas, né? Aí passaram a chamar de alterofobia, o que poderia ser definido como egoísmo aqui, segundo. Mas enfim, né? Um católico como eu, né, vai lá no site da CNBB, lê isso, fica meio assim, tipo, ué, estranho isso aí. Bom, de fato, a alterofobia contribui para tirar a culpa da responsabilidade pessoal, o que é péssimo para a noção de juízo final, para jogá-la num psicologismo pseudo-piedoso de boteco. Certo? Alterofobias à parte, se não pagar nesta vida por seus crimes, e pode ser que não pague, porque a justiça humana é falha, com certeza pagará na outra. Sobre viver fisicamente próximos, mas absolutamente distantes, né, que foi assim que ele terminou o parágrafo, isso é relevante. A proximidade com alguém não é garantia de inibição de más ações.
Vários pecados atentam contra a proximidade. Mentira, roubo, fraude, infidelidade, ciúme, etc. Ora, nosso Senhor foi traído por Judas. Ademais, as pessoas não são burras, elas sabem que se eu me aproximo de alguém que é mau caráter, por estar próximo dessa pessoa, sofrerei do mau caratismo dela. A não ser, né, vocês lembram que a gente analisou a música Macetando, né, da Ivete Sangalo, e aí tinha aquelas gurias lá que elas diziam que elas eram viciadas em problemas. Então, nesse caso, elas querem, né, sou viciada no mau caratismo, aí é problema. Mas daí o problema tá com elas, né? Deve você gostar do problema, é complicado. Assim. Mas vamos lá. Claro, devemos rezar para que essa pessoa abandone sua iniquidade. Mas tal processo, ordinariamente, não ocorre do dia para a noite. Então, certa distância prudencial nunca é demais. Aí, voltemos para o arcebispo. Tornamo-nos incapazes de nos colocar no lugar do outro. Incapazes do que Jesus chama no Evangelho de compaixão, de padecer o sofrimento alheio. Vivemos um agudo processo de subjetivação. Isto é, a única ótica que importa é a minha. E ignoramos o que o refrão cantado durante o Sínodo da Amazônia nos ensinou. Tudo está interligado como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Comento. Fulano vai lá e mata ciclano. Ok. Fulano sofre da dita alterofobia. Não recebeu amor em sua infância e hoje vive com medo até o ponto de matar alguém. Coloquei-me no lugar dele. Mudou o fato de ele ter cometido um crime? Mudou o fato de que ele deve pagar por este crime? Como terapeuta, posso até tentá-lo ajudar quanto às suas fobias. Mas espero que o faça com ele na prisão. Mesmo porque aceitar a punição por nossos erros é um ato de humildade. Isso aqui o homem moderno esqueceu completamente. Vou repetir. Aceitar a punição. Anote isso aqui, gente. Isso aqui vai economizar terapia aí para quem tá. É para economizar com psicólogo, tá? Aceitar a punição por nossos erros é um ato de humildade. E é um passo importantíssimo para a cura de várias, para não dizer a maioria, das neuroses. Sobre a ótica da subjetivação, a questão não é se a única ótica que importa é a minha. Se a minha ótica está fundamentada na verdade, então sim, a única que importa é a minha. Não por causa de mim, por causa da verdade. Se não, devo rever meus conceitos e estudar mais. O esquema já foi dado por São Paulo. Analisar tudo e reter o que é bom. E podemos acrescentar sem erro, e não largar o que é bom. A questão parece deslocada, porque o problema não é tanto a subjetivação a ser resolvida com compaixão, mas uma dimensão subjetiva que deve ser dócil mediante o amor à verdade. A questão é assim, o problema é que está todo mundo, né, só apegado à sua própria ótica, etc., né, e não está tendo compaixão. Não é a compaixão que vai resolver o problema, é o amor à verdade. É isso que está em jogo. Você tem que amar a verdade. Você tem que ser dócil à verdade. Você tem que servir à verdade. É assim que você cura esse problema de egoísmo. De fato, a verdade é a adequação do intelecto, esfera subjetiva, com a coisa, esfera objetiva. Se o subjetivo não concorda com o objetivo, eu estou no que pode ser chamado de delírio. Por fim, a conclusão do artigo: tudo está interligado como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Podemos dizer que, de fato, tudo está interligado nesta casa comum, seja lá o que isso signifique. Porque Deus, como Criador, governa todas as coisas através de seus insondáveis desígnios. Então, nesse sentido, né, que Deus governa todas as coisas, está tudo interligado. Porém,
É falso que estamos interligados como se fôssemos todos um. Shopanteísmo. Porque na mente divina há os eleitos e há os réprobos. Ou seja, né, os que vão para o céu e os que vão para o inferno. Então não somos todos um. Tem uma divisão uma divisão infinita por toda a eternidade em jogo aí. Né? E a gente até já justificou que a divisão não é necessariamente ruim, porque Deus é o que mais divide aí. Na hora do juízo, Deus faz uma divisão por toda a eternidade. Pô, quer mais divisor do que isso? Pô. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? O pessoal fica jogando certos conceitos, e se a gente não reflete, a gente também vai sendo levado pelos conceitos. Não, peraí, tá dividindo o quê? Em que contexto? Como? Não, pô, tem lá o marido, a esposa, os filhos. Ah, eu vou dividir o marido da esposa. Óbvio que essa divisão é ruim, pô. Você está destruindo uma família. Agora, né, tem uma pessoa que está passando a perna na outra. E você tenta dividir para afastar essa pessoa, a vítima, né, do seu culpado. Você fala, cara, cai fora daí, meu. O cara tá de má fé para ti. Tá, olha o histórico dele. Você está tentando causar uma divisão entre essa pessoa e a outra pro bem dessa. Isso não é ruim. Né? Você não quer que a outra pessoa se prejudique. É aquilo que a gente falou do mau caratismo. O mau caratista está querendo ferrar a outra pessoa e você está tentando proteger essa pessoa. Você está querendo dividir ela do outro. Essa divisão é ruim ou é boa? Ela é boa? Certo? Então, assim, a divisão em si não é ruim. Mas eles querem, né? Ódio é ruim. Não, calma, depende. Qual é o objeto do ódio? Falamos no Isa Notícia passado sobre isso. E depois os fundamentalistas, que vai ser o tema do próximo Isa Notícias, aí, do Dom Mol, os fundamentalistas são os outros, né? Os caras ficam com o maior fundamentalismo aí, cravando, isso é ruim. E acabou. E não analisa o contexto, etc. Muito imprudente esse tipo de ação, né? Então, né? Estamos no como se todos fôssemos um, né? Então não cabe isso aí, né? Porque Deus, né, na mente divina, há os eleitos e há os réprobos. E deste modo, novamente, São Paulo, né? Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Né? Mais claro que isso. Né? Para um católico, a casa comum está mais voltada a tolerar o desterro desta vida para colher o fruto da recompensa na outra, vale de lágrimas, como rezamos no Salve Regina. E não está nessa paçocagem de confiança otimista no homem, pois maldito o homem que confia no homem. E acrescenta Jeremias, que faz da carne o seu berço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, com que homem eu estou me relacionando? Poxa. E acrescendo por minha conta. E aparta o seu coração do Senhor com pretextos humanistas e ou panteístas. Não sei se é a intenção, não sei se é a intenção do arcebispo, né? Cair em panteísmo, etc. Mas faço alerta de que realmente, né, essa frase aí com que ele terminou o artigo, tudo está interligado como se fôssemos um. Né? Então, é uma frase infeliz, assim. Não é muito católica. Bom, seria isso, né? Quem quiser, novamente. O artigo está lá no blog. Né? Quem quiser ler aí com mais calma. Né? Mas, né, para quem não gosta de ler, tá aí o vídeo aí para a gente tomar cuidado, né, com essas reflexões. Porque o problema é o seguinte, né? Novamente, né? Não tem como saber qual é a intenção, o que pensa realmente o arcebispo aqui. Mas, veja, nós estamos inseridos num contexto social, cultural, etc., né, que influenciam na forma como a gente se expressa, como a gente pensa e tal. Né? Então, às vezes, por causa da própria limitação, por causa dessa interferência cultural, né, você não consegue expressar a coisa da melhor maneira possível. E quando vê, você está sendo arrastado, né, pelos conceitos, né, que estão em voga, sem refletir muito pelos conceitos. Né? Isso é muito perigoso. É uma precipitação perigosa. Mas, né, o Isa Notícias tem o objetivo aí de
ajudar, né, a fortalecer, já falei isso em outros programas, né, mas fortalecer o senso crítico, né, e quem persevera né, vendo esses programas. Né. Somos poucos, né, estamos à margem da internet, né, mas parabéns aí para quem está perseverando aí, gosta do nosso trabalho, né, leva a sério aí o que a gente coloca, sabe distinguir quando a gente está tirando sarro, sabe distinguir quando a gente está falando sério, né? Mas a vida é assim, né? E vamos seguir aí nessa amizade social, quer dizer, né? Na caridade. Viva Cristo Rei!